Jesus, amém? Quero dizer aos irmãos que para mim é um motivo de felicidade, porque mais uma vez participar deste culto abençoado. Eu me lembro de quando eu era jovem, né? E eu gostava muito de sair para pregar a palavra do Senhor, para evangelizar, para fazer visitas. E eu acho muito bonito quando os jovens eles estão assim entrosados na obra do Senhor, quando eles estão assim buscando a Deus, adorando ao Senhor. Eu me sinto feliz em estar participando desse culto e me vem a lembrança do tempo que eu era jovem e que eu andava pregando e louvando ao Senhor, assim como vocês. Saiba que isso é um privilégio. Muitos jovens poderiam estar aqui nessa noite, mas não estão. Mas você, glória a Deus, é escolhido por Deus para ser um canal de bênção e de vitória para os jovens que estão aí fora. Amém? Glória a Deus. Eu peço à igreja que continue com sua Bíblia aberta no capítulo de número 34, na leitura que nós fizemos. E nós vamos meditar um pouco a respeito desse jovem chamado Josias. Amém? E eu quero trazer para nós essa noite o tema dessa mensagem: jovens escolhidos segundo a vontade de Deus. Amém? Repita você aí, jovem. Jovens escolhidos segundo a vontade de Deus. Amém? Aqui tem jovens escolhidos segundo a vontade de Deus. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nessa noite. Você foi chamado, mais do que chamado, escolhido. Porque a palavra chamada, a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, você não foi somente chamado, mas você foi escolhido por Deus. Amém? Glória a Deus, você foi escolhido para o Senhor. E você é escolhido segundo a vontade de Deus. E nós vamos trazer nessa noite o exemplo desse jovem chamado Josias, que ele foi um jovem escolhido por Deus. E nós vamos aprender dele nessa noite. Amém? Glória a Deus. Fazendo um breve respaldo, nos capítulos anteriores, no capítulo de número 33, capítulos anteriores, nós vimos a história do avô de Josias chamado Manassés. A Bíblia diz que ele foi um homem que ele adorou a outros deuses. E depois que ele foi levado cativo pela sua desobediência, ele se arrependeu, voltou-se ao Senhor e Deus assim o perdoou. E nós podemos observar também a história de Amon, o pai de Josias. Ele foi um homem que ele andou aqui, servindo a outros deuses, levantando altares a outros deuses. Nos capítulos anteriores, 32 e 34, 33, vocês vão observar isso aqui que eu estou falando. Foram homens que idolatravam, eram homens que serviam a outros deuses. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um plano, aleluia, de restaurar Israel. Deus tinha um plano, aleluia, de edificar a sua casa novamente, porque o templo do Senhor estava corrompido, a casa de Deus estava corrompida com outros deuses. Mas Deus não ia permitir que isso ficasse assim. E Deus escolheu um jovem, ainda criança, com a idade de 8 anos apenas, para reinar no lugar do seu pai. A Bíblia diz que Amon morreu, e ali o único filho que foi chamado por Deus para ser o rei de Judá foi Josias. E ele estava na idade de 8 anos, e Deus assim o chamou. Amém? Glória a Deus. Então Josias tinha tudo para seguir o exemplo dos seus pais. Seu avô tinha sido um homem idólatra, o seu pai tinha sido um homem idólatra, mas Josias não. Aleluia. Ele tinha tudo ali, a influência da família, para ser um rei idólatra. Mas a palavra de Deus diz não, que Josias era um jovem, era uma criança, que ele tinha um coração reto, que ele tinha um coração em obediência ao Senhor, que ele andava na presença de Deus, mesmo alguém não ter chegado para ele e ter ensinado o caminho certo, mas ele era conhecedor da lei do Senhor. Ele conhecia e sabia que apenas deveria adorar o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, o único Deus que é o Deus da minha, que é o Deus da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus.
E eu quero dizer para você nessa noite que você é um jovem escolhido pelo Senhor. Não importa se a sua família ainda não é crente, não importa o lugar que você está, mas Deus te chamou, Deus te escolheu para você ser um jovem segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. E nós vemos aqui que o jovem escolhido antes do seu nascimento. Nós vamos ler lá em 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de 1 até o 3. Aleluia. Nós vamos ver que Deus, Ele chamou Josias antes mesmo dele nascer. Deus usou um homem de Deus que profetizou o nascimento de Josias e disse assim, que iria nascer um jovem, ia nascer um menino, que esse menino iria ser chamado ou escolhido pelo Senhor. 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: e eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, até o versículo 3. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que Deus usou aquele homem, aquele profeta de Deus, e disse assim: olha, vai nascer um jovem, vai nascer uma criança da casa de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, que ele vai queimar, ele vai quebrar, ele vai colocar ordem, ele vai transformar. Aleluia, glória a Deus. Sabe quanto tempo, igreja do Senhor? Há 300 anos antes do nascimento de Josias. Eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, que você foi escolhido pelo Senhor antes de você nascer. Aleluia. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, aleluia, ela é fiel para conosco. A Bíblia diz que Josias não tinha nascido ainda. Cerca de 300 anos antes do nascimento de Josias, Deus já tinha usado o homem para dizer que ele ia nascer, para dizer que ele iria colocar ordem, que ele seria um jovem segundo o coração de Deus, que ele seria um jovem segundo a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Josias foi escolhido para ser um restaurador de vidas, um edificador e fazer a diferença. Amém? Diga assim: eu fui escolhido. Diga aí, jovem: eu fui escolhido para ser um restaurador de vidas, para fazer a diferença. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor te escolheu para você fazer a diferença. Aleluia, o Senhor te escolheu para ser um restaurador de vidas. Aleluia, não é em vão que o Senhor te colocou na escola, não é em vão que o Senhor abriu a porta de emprego para você, mas é para você falar na tua escola, é para você falar no teu trabalho, que você é um escolhido pelo Senhor. Você crê? Quantos creem que é escolhido pelo Senhor? Você foi chamado para ser, você foi escolhido, chamado não, escolhido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Josias, ele foi um restaurador de vidas, ele foi um homem que edificou a casa do Senhor, ele foi escolhido antes mesmo, muitos anos antes de ele nascer, por Deus. E nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 34, do 8 a 10, você foi chamado para fazer a diferença e ser um restaurador. Em 34, do 8 ao 10, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim: e no ano 18º do seu reinado,
edificou a casa, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ele decidiu restaurar a casa do Senhor. Ele viu que ali havia coisa que não estava em ordem, e ele foi chamado realmente para ser um restaurador. Você foi chamado para ser um restaurador de vidas. O Senhor te escolheu para você fazer a diferença. Aonde você andar, aonde você passar, o Senhor é com você. Sabe por que Deus é com você? Porque Deus te escolheu. Sabe por que Deus é com você? Porque Ele está na sua vida. Então demonstre aonde você passar que você é um escolhido, que você é uma escolhida para a glória do Senhor. Aleluia. Deus tem um propósito diferenciado na vida de Josias. Está em 2 Crônicas 34 e 14. Sabe qual foi esse propósito, amados irmãos? Você que está com a Bíblia aberta, acompanha aí. Ele foi chamado, aleluia, para encontrar o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. E quando foi lido a lei do Senhor diante dele, imediatamente ele rasgou suas vestes, pois viu que Deus havia reservado para todo Israel. Nós vimos em 34, versículo 14. Aleluia, eu quero ler com os irmãos. Glória a Deus, que diz assim: e tirando ele, 34 e 14, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada pela mão de Moisés. Nós vemos que depois, nesse tempo, ele já estava com a idade de 16 anos. A Bíblia diz que ele tomou atitude. Ele viu que o templo do Senhor estava precisando ser restaurado. Ele viu que a arca do Senhor já não tinha lugar para ficar. E nós vemos que ele pegou, enviou esses mensageiros e disse: vão lá, vocês vão trabalhar, eu vou dar ouro, eu vou dar prata para vocês edificar a casa do Senhor. E quando este secretário dele estava lá, ali, organizando tudo, ele encontrou a lei do Senhor, um dos livros escritos por Moisés está escrito. E a Bíblia diz que ele nem sabia, aleluia, o que se encontrava ali. E aquele homem, o secretário, foi e leu para ele o que estava escrito na lei do Senhor. Tudo indica que foi o livro de Deuteronômio que ele achou, onde está escrito bênçãos e maldições. E quando ele ouviu essa palavra, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e começou a buscar. E disse: olha, procura alguém que possa decifrar, procura alguém que possa resolver, ver o que vai acontecer, o que Deus quer falar conosco. E a Bíblia diz que os homens foram lá em busca de uma mulher chamada Hulda, que era profetisa. E ela disse: olha, está escrito assim e assim que Deus vai fazer. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele tem poder para revelar na sua vida aquilo que você nem imagina. Talvez você jovem, você moça, que está na casa do Senhor, tenha dito: meu Deus, por que a minha vida é dessa forma? Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, que você foi escolhido para fazer a diferença, que você foi escolhido para ser uma restauradora de vidas. Então abre a sua boca, pregue a palavra do Senhor, abre a sua boca e profetize em nome de Jesus a palavra de Deus para aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, e nós vemos que ele encontrou aquele livro. Josias decidiu obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Decida também você, jovem do Senhor, que nós possamos decidir nessa noite fazer sempre a vontade de Deus. Que nós possamos decidir sempre obedecer a voz do Senhor. Quando Deus falar com você, dá ouvido. Porque quando Deus fala, é porque Deus quer o melhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E nós vemos que em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 28. Aleluia. Quem quiser pode acompanhar a igreja. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 22 e versículo de número 28. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor.
que diz assim: glória a Deus. É Primeiras Crônicas, irmãos, perdão. Aleluia. Glória a Deus. Me perdi aqui um pouco, mas vamos avançar. Um jovem escolhido. Nós vimos aqui a questão de Uda, essa profetisa que eu já falei. Ela foi e disse: olha, Deus usou ela para dizer que Josias, que Deus tinha juízo sobre Israel. Mas só que Josias não ia passar por isso. Sabe por quê? Porque Josias foi um jovem obediente à voz do Senhor. Deus ia fazer muitas coisas com Israel e havia um juízo de Deus para com Israel. Mas Josias não ia passar por aquilo. Josias ia morrer, mas Deus era na vida dele. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus faz promessas a Josias e fala com ele. Amém? Um jovem escolhido para renovar a aliança com Deus e levar outros a renovar a aliança com Deus. Josias, ele foi um jovem que ele foi chamado, foi escolhido por Deus para induzir o povo de Israel, para pregar a palavra, para que aquele povo viesse renovar a aliança com o Senhor. Aquele povo estava distante de Deus, adorando a outros deuses, mas quando Josias ele reinou, ele disse: não, a partir de agora esse povo vai ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele pegou, foi para o templo, depois de ter feito todo o concerto na casa do Senhor. Ele abriu a sua boca e começou a pregar a palavra, e começou a chamar o povo para fazer uma nova aliança com o Senhor, e começou a dizer àquele povo que o juízo de Deus estava vindo, mas que Deus é um Deus misericordioso que pode perdoar. Amém? Que você seja um jovem que possa levar outras pessoas a fazer aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo as Crônicas 34, 30 ao 34. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 30 diz assim: e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias. Não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Amém? Nós vemos aqui nesses versículos que ele entrou no templo e ensinou aquele povo o caminho certo, o que eles deveriam fazer. E a Bíblia diz que Deus era tanto na vida de Josias que durante a sua vida o povo de Israel não se corromperam mais, o povo de Israel não adoraram os deuses, o povo de Israel não foi infiel ao Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite que chegou aqui, que você foi escolhido para levar, aleluia, outros jovens que estão aí no mundo, para trazer
fala, ele diz que os jovens cuidam das coisas do Senhor. Você foi escolhido para cuidar da obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Então vai e prega enquanto há tempo, vai evangeliza enquanto é tempo, fala de Jesus enquanto é tempo. Aleluia, porque Jesus ele está voltando. Aleluia, ele quer usar você para que você possa trazer pessoas para fazer uma nova aliança com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando falamos em renovar a aliança com o Senhor, nós temos outras visões além. Amém? Josias tirou o que o afastava de Deus, que era a idolatria. Está lá em Crônicas 34, onde lemos. Era uma coisa que estava afastando o povo de Deus, era a idolatria. E ele foi tirando, e quebrou todos os ídolos que tinha naquele lugar. E nós vemos que ele colocou tudo em ordem e ordenou que fosse restaurado o templo do Senhor. E mandou que levasse a arca do Senhor para o seu lugar, pois anteriormente tinha sido tirado do templo. Está lá em 2 Crônicas 35, versículo do 1 ao 3. Ele foi e mandou colocar a arca do Senhor no lugar devido, aonde ela nunca deveria ter saído. Mas por causa que o povo estava sendo corrompido, eles tiraram a arca do Senhor do templo. E a arca já não tinha mais pousada certa. Mas ele disse: não, a arca tem que ficar no lugar certo, que é na casa do Senhor. Sabe o que significa a arca da aliança na minha vida e na sua vida? É a presença de Deus. Que a presença de Deus não possa sair da nossa vida, que o Senhor não possa se afastar de nós. A arca da aliança está aqui nessa noite, que é a presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele está falando ao seu coração nessa noite. Aleluia! A presença do Senhor não pode sair da nossa vida. Nós temos que estar com o Senhor todos os dias, para que Ele possa nos usar nessa terra. Aleluia! Ele disse: a arca jamais poderia ter saído de lá. Lá é o lugar dela, o templo, na casa do Senhor. A presença de Deus já não estava mais naquele lugar, porque ali adoravam outros deuses. Mas quando Josias veio, ele disse: não, a presença do Senhor tem que estar no templo. A presença de Deus tem que estar na nossa vida. A presença de Deus tem que estar conosco. Se nós passarmos o deserto, a presença do Senhor vai conosco. Se nós passarmos pelo fogo, Deus está conosco. Se nós passarmos pelas águas, a presença do Senhor está na nossa vida. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Quando as jovens aqui louvavam o Senhor, eu nem me lembro mais a letra, mas falavam de mim que dizia que a alma anseia pela presença do Senhor. E eu muito senti a presença de Deus e me alegrei. E chorei, aleluia, de alegria, porque eu sei que o Senhor tem sido na nossa vida, porque o Senhor está conosco. Só em ver esses jovens aqui louvando ao Senhor, nós vemos que é a presença de Deus que faz isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. A arca da aliança representava a presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus se faz presente na nossa vida quando nós renovamos a nossa aliança com Deus. Tudo foi posto em ordem e a presença do Senhor voltou àquele lugar. Quando nós colocamos a nossa vida em ordem diante do Senhor, a presença de Deus se faz presente na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E Josias ele também foi um jovem adorador. Está lá em 2 Crônicas 35, do 16 ao 18. Depois que ele pregou a palavra do Senhor, a Bíblia diz que os levitas começaram a tocar, começaram a louvar a Deus, que você é um jovem escolhido para ser um jovem adorador ao Senhor. Amém? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor nessa noite. Jovem também dá glória a Deus. Jovem também sente a presença do Senhor. Talvez alguém veja os jovens e diga: não, o jovem é um povo cruel. Não, igreja do Senhor, o jovem também sente a presença do Senhor. Você não é diferente dos demais da igreja, não. Você não é diferente dos demais, não. Você é um servo de Deus, um servo do Senhor. Você é um jovem escolhido para ser um vencedor. Aleluia.
jovem adorador. Quantos jovens adoradores tem aqui nessa noite? Aleluia, já vou terminar. Glória a Deus. Quando o jovem faz a diferença, ele é lembrado por todos. Aleluia. Em 2 Crônicas 35, 24 ao 25, a Bíblia diz que a promessa de Deus na vida de Josias foi cumprida. Quando a profetisa disse que ele iria morrer, mas que ele seria guardado em paz, Deus assim fez. Houve uma guerra, Josias foi defender o seu povo, e ali ele foi acertado por uma flecha, e ali ele faleceu. Mas a Bíblia diz que Israel grandeou muitos dias da vida de Josias, porque depois de Davi, e tem mais uns 3 que eu não me lembro o nome agora, ele foi o quarto que foi o único rei que colocou o povo de Israel diante da presença de Deus, que ele induziu o povo a buscar ao Senhor. Israel pranteou, Israel chorou, porque sabia que a promessa de Deus foi cumprida na vida de Josias. E eu quero dizer para você nessa noite que chegou aqui, que aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir, amém? Se você crê, glorifique ao Senhor nessa noite. Quando o jovem, ele é um adorador. Quando o jovem faz a diferença, ele é lembrado por todos. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Amém? Não estou dizendo que ninguém está praticando a palavra, não. Eu estou dizendo que cada dia mais nós precisamos, eu e você, aleluia, praticar a palavra do Senhor. E eu lendo essa história hoje à tarde, e eu meditando, e eu vi o quanto Josias foi um jovem usado pelo Senhor. Ele reinou 33 anos em Israel, mas esse tempo que ele reinou, ele fez a diferença. Nesse tempo que ele reinou, ele levou o povo a buscar a presença de Deus. Ele ensinou o povo o caminho certo. E você não é diferente de Josias. Você foi escolhido e escolhida por Deus para fazer a diferença. E por onde você passar, todos vão dizer: olha, aquela jovem é uma serva de Deus. Aquele jovem é um jovem do Senhor. Foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu. E eu quero dizer para você que as promessas de Deus não falham. Se o Senhor te chamou, Ele vai te honrar nessa terra. Creia nisso. Josias foi honrado. Deus falou que ele ia morrer, mas ele não ia passar pelo julgamento, porque ele ensinou o caminho certo ao povo. Amém? Ensine o caminho certo a quem está perto de você. Ensine a palavra de Deus lá na tua escola. Não se envergonha, não. Se alguém disser assim, você que nem sou, vamos para a igreja comigo. Tem um culto do domingo, tem um culto dos jovens. Vamos lá, faça uma visita, vamos ouvir a palavra de Deus. Não se envergonha, não, jovem. Você foi escolhido por Ele para fazer a diferença. Amém? Você foi escolhido para ser um adorador. Glória a Deus. E eu quero pedir nessa noite, por gentileza, que os jovens se levantam, toda a igreja se levanta. Eu quero fazer uma oração por você, jovem, nessa noite. Glória a Deus. Para que o Senhor venha continuar abençoando a sua vida grandemente. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e fala com Deus aquilo que está aí no teu coração, amém? Conta para Ele o que está se passando na sua vida. Aleluia. Comece a falar com o Senhor, feche os olhos, amém?